Olá pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. Eu sou o seu apresentador, né? Pedro Bottalo, e eu gostaria de dar os lembretes que a gente dá sempre no começo dos nossos programas. Primeiro, curta a gente e acompanha a gente no Face, no Instagram, no @bate-papo com Pedro Bottalo. A partir desse ano, nós estamos também colocando os nossos programas no YouTube, né? E também no TikTok, bate-papo com Pedro Bottalo. Então, espero que vocês assistam, retornem para nós se está legal, se quer que faça algum ajuste. E também, através desses meios de comunicação, vocês podem sugerir algum tema, fazer alguma crítica, bastante elogios que a gente gosta, né? E antes da gente começar com a entrevista de hoje, queria agradecer o pessoal que tem acompanhado a gente. São várias pessoas, então eu sempre coloco só 5, 6 pessoas para mostrar que a gente gosta desse retorno e sabe que essas pessoas acompanham o nosso programa há algum tempo, e é para elas que a gente faz. É o Fernando Gomes, Diogo Correia, Sônia Lucy, Jéssica Oliveira, e tem uma série de outras pessoas, mas como a gente faz em todo o começo do programa, eu só coloco alguns. E sempre lembrando vocês, os nossos programas vão ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas, nas plataformas do Viva ABC. Depois que passar no Viva ABC, a gente vai disponibilizar no YouTube, tá bom? Bom, gente, hoje nós vamos conversar com a fonoaudióloga Carla de Iberato, que vai falar um pouquinho sobre introdução alimentar. Tudo bem, Carla? Tudo bem, muito prazer. Carla, antes da gente começar com as perguntas que a gente tem aqui, eu queria que você explicasse o que é o seu trabalho e como que você chegou na sua especialidade que você tem hoje. Tá. Bom, hoje eu diria que eu ajudo pessoas, crianças em especial, que apresentam dificuldade para comer. Então, é aquela criança que ela é tida como chata para comer. Então, a mãe fala, ele não come, tudo que eu faço não quer experimentar, quer comer sempre as mesmas coisas. Então, eu atuo com essas crianças. E no caso da introdução alimentar, como que isso que se configura com os bebês? São aqueles bebês que a mãe vai iniciar a alimentação e a criança não quer. Então, a mãe prepara a sopinha, a mãe prepara alimentos e nunca quer, vira o rosto, dá tapa na colher, não quer nem ficar sentado no cadeirão. E eu entrei nisso porque eu sempre trabalhei com alimentação que eu amo, alimentação, trabalhava no hospital e tal. Só que a minha segunda filha, ela teve dificuldade alimentar, ela teve uma recusa alimentar muito importante. Com 8 meses, ela chegou a comer e vomitar. Então, ela só vivia de leite, ela era linda, saudável. Você olhava e falava, nossa, mas parece tão saudável. Ela era muito saudável, só que ela só mamava, ela só aceitava a mamadeira. E tudo que chegava na boca, ela virava cara. Independente de qualquer gosto, textura, ela não gostava. Nem chegava na boca dela. E aí eu fui atrás, fui pesquisar, tratei minha filha. E nisso eu me apaixonei mais ainda, porque eu sempre me apaixonei por alimentação, adorava alimentação. E nisso eu falei, não, agora eu só vou fazer isso. E existe uma demanda muito reprimida de casos assim. Então eu comecei, depois que eu tratei ela, comecei a atender e atendia. E assim, tem muita gente que procura, então hoje eu me limito a atender só esses casos. Tá. Então eu não trato questões de fala, de linguagem, de voz, de gagueira, que as fonos tratam isso, normal, né? Tá. Então todo mundo acha que fono, não, é a fala. Você ensina a pessoa a falar. E eu faço uma coisa que é aproximar da alimentação. Perfeito. E até quando a gente estava conversando um pouquinho da nossa gravação, quer dizer, a introdução de alimento, a indicação de alimento, ela é feita muitas vezes pelo médico, nutricionista, então você só faz essa adaptação quando, em caso a criança tenha essa necessidade. Mas não é uma indicação a você precisar comer tal coisa, isso aí é o médico, é o nutricionista que o faz. Correto? No caso do bebê, da introdução alimentar, o que é indicado é iniciar a alimentação a partir dos 6 meses de vida. Então, isso é o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendação atual. Então, a família, o médico, a mãe passa todo mês no pediatra, no primeiro ano de vida, e aí ele fala, olha, agora você já pode começar a introdução alimentar.
Então, ele vai recomendar, começa com a fruta, começa com o legume e vai direcionando. A família vai fazendo as receitas, a orientação que se é por sopinha, pelo método tradicional, por uma abordagem BLW, que é o Baby Led Weaning, que hoje em dia, antigamente era o bebê começa com sopinha, com papinha. Hoje em dia, ele pode começar já com pedaços de alimentos. E então o médico já fala, não, agora pode fazer, só que algumas famílias, elas fazem de tudo. Se o médico falar, vira de ponta cabeça e vê se a criança come, a família tenta e a criança continua com dificuldade, não come. Eu entro nesta hora. Tá. Então, às vezes algumas famílias procuram nutricionistas também que entendem de dificuldade alimentar. Então, às vezes eles recomendam alguns cardápios, fazem algumas sugestões de modificação de rotina da criança. Ah, ela está com sono, então não alimenta porque ela está irritada. Então, ajusta a rotina da família, estou falando em linhas gerais. Mas mesmo assim, a criança às vezes continua com a dificuldade para comer. E quando a gente avalia, e o fonoaudiólogo entra para avaliar, às vezes ele observa que existe uma questão na boca específica. Então, pode ser uma questão de hipersensibilidade oral. Então, tem mais sensibilidade na boca. Então, não tolera algumas texturas. Ou pode ter até questões relacionadas à mastigação, uma dificuldade para engolir. Então, isso é difícil e a criança acaba rejeitando o alimento ao invés de passar por essa situação chata. E virar um trauma também. E virar um trauma. E, por outro lado, a família quer tanto que a criança coma que ela acaba, às vezes, insistindo. Sim. Então, eu vou distrair, vou colocar a tela, vou colocar o tablet, vou ligar a televisão, vou pôr o palhaço lá, o patati patatá, para ver se come. Mas então, não adianta. Então, às vezes, a criança se distrai, abre a boca, e a família vem com a colherada. Só que isso, às vezes, é 1, 2 colheres que a criança aceita, mas não persiste. Sim. E é um trauma, né? Eu acho que tá para a criança, se ela tem essa dificuldade, isso para ela já é uma coisa agradável, se você não resolver, fica mais difícil, né? Depois sim, se a família vai insistindo e a criança vai recusando, ela não quer, ela fica irritada, ela começa sempre a associar o momento da alimentação como algo traumático. Então, ela já vê que a família está direcionando para o cadeirão, para a mesinha de refeição, ela já começa a não querer ir. Parece que tem espinho na cadeira. Nem fica sentado no cadeirão, acredita? Eu acredito. Porque tá difícil. Então, ela não vê o momento da alimentação como a gente vê. Não, nossa, eu vou comer macarrão boa, que eu amo. Para ela, tudo é uma tortura. Negativa, né? Então, nesse caso, assim, vamos falar 2 coisas na mesma pergunta que eu vou ficar mais só. Primeiro, qual é o maior erro que os pais cometem com relação a isso? E que hora que o pai vai falar, tudo bem, talvez o médico tenha essa noção mais fácil, mas o pai fala, eu acho que vou precisar de um profissional que nem a Carla para me ajudar. Ou isso tem que ser passado para o médico e ele que fala, olha, preciso de uma ajuda da Carla ou de outro profissional da área. Qual é o momento que você fala, não está legal isso aí, eu preciso de ajuda? A família muitas vezes relata para o médico que está difícil. Alguns médicos, às vezes, não têm esse conhecimento da alimentação que os médicos, às vezes, mais novos, mais atualizados têm. Então, alguns médicos muito tradicionais, eles tendem a não indicar uma intervenção logo na introdução alimentar, porque ele vai verificando que o peso, a curva, Sim. A criança na curva de crescimento, de tá peso, funcionando. tá ok. E ele fala, não, mas assim, tá reclamando que a criança não come, mas tá bem de peso, clinicamente tá estável. Então, às vezes, alguns médicos não encaminham, só que a família sabe que a criança não tá bem, porque ela devia estar comendo algumas coisas e não come. Então, nem sempre o médico encaminha. Se é médico que conhece o trabalho, como é uma área de atuação relativamente nova, mais recente, então não são todos que acabam encaminhando. Os que conhecem encaminham. Então, às vezes, eu recebo pacientes que vêm por demanda espontânea. A minha amiga passou por esse problema, ela tratou, então eu estou aqui porque eu sei que meu filho está com algum problema, mas o meu médico acha que não tem nada, que a criança está super bem.
Então você tem um problema até de aceitação, até muitas vezes por não conhecimento dos profissionais e por ser uma área desenvolvida há pouco tempo, é isso? Relativamente nova. Que legal. É bom, porque pelo menos estão divulgando de uma certa forma, né? Sim, sim. A gente estava falando da criança, de pastoso, que tem uma graduação que você, depois de um certo mês, você pode dar o líquido, sopa, depois pastoso e algumas formas até sólidas. Mas tem algumas coisas. A sopa ela é indicada até um certo momento, né? Depois eu acho que até... Como que é essa graduação de... Qual é a situação que até certo ponto pode ser sopa, depois pode ser já não usar sopa direto? Tem alguma regra disso? Hoje em dia, não necessariamente a criança precisa começar a introdução alimentar com sopa. Então, a sopa é um tipo de preparo que faz parte de uma introdução alimentar, de uma abordagem mais tradicional. Então, hoje em dia, já pode começar a introdução alimentar com uma fruta raspada, com um legume mais amassado, não necessariamente processado, como era antigamente a sopa. Porque hoje já se sabe que a criança que fica há muito tempo comendo alimento pastoso, isso interfere na musculatura orofacial. Então, ela acaba tendo uma limitação de movimentos de língua, aqui da bochecha, e isso tem um impacto na mastigação, no desenvolvimento da mastigação, desenvolvimento mastigatório e também da fala. Então, tem crianças que às vezes chegam com 2 anos e meio falando muito errado, porque não tem muita força, não desenvolveu essa musculatura de forma adequada. Então, claro que, meu filho tomou sopa por 2 meses, ele vai ter algum problema para falar, não é essa relação direta. Mas isso, a longo prazo, uma criança sem estímulo de alimentos duros, ela pode ter um impacto no desenvolvimento da fala e pode ter mais dificuldade para comer o alimento da família, que com 1 ano o médico já fala, agora já pode dar alimentação da família. Certo. Claro que não doce, nada muito adocicado, com açúcar, não usar muito sal, mas já poderia comer de texturas alimentos da família. Se a criança não desenvolve isso, ela tem muita dificuldade de fazer isso com 1 ano. Então, o ideal é já preparando essa cavidade oral desde a introdução alimentar, não somente com sopa. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta de ignorante que eu sou. A gente, mais idade, você tem um sabor, tem textura, principalmente sabor. Então, você pega um legume, uma verdura que tem um sabor que para você é agradável, pode não ser agradável para você e vice-versa. Isso existe também na educação alimentar do bebê, nesse caso, porque, sei lá, é mais fácil você introduzir um morango, vamos dizer assim, do que introduzir um jiló, né? Sim. Claro, o pessoal do jiló não cancele, não é por causa disso. Isso também existe nessa... O que se adequar melhor para a criança? Quando é bebê e até criança, a gente não pode rotular que a criança não gosta. Por quê? A criança está na fase de aprendizado alimentar. E ela nem experimentou. É um aprendizado. Então, se eu tenho estímulo, então eu convivo numa família que faz muito peixe, eu tenho uma tendência maior a comer peixe porque eu estou tendo aquele estímulo, eu estou tendo aquele contato com peixe, comparado com uma família que o peixe não entra porque peixe é fedido. Então, todo aprendizado da criança, do bebê, ele não põe na boca uma vez, não gostou, fez cara feia, não gostou. Então, tem que oferecer 1, 2, várias vezes. Só dá para dizer que não gostou depois de muito tempo. Entendi. Então, para a gente saber se uma criança sem dificuldade alimentar gosta mais de uma coisa ou de outra, ela tem que ter pelo menos um contato com esse alimento de 12 vezes. Então, antes disso, não dá para falar não gostou. Entendi. Agora vamos passar por uma parte prática. Como eu falei, eu sou avô já, então quer dizer, pai, eu tenho um bom tempo que eu não tenho criança nova em casa, agora com a Clarice que veio, que traga muita felicidade, tem 2 meses e pouquinho. Que linda. Linda? Não, sou avô, então ela é linda.
O que eu queria dizer é o seguinte, hoje, até pela necessidade dos pais, você teve duas filhas, e infelizmente muitas vezes a gente não tem tempo de preparar. Ou consegue fazer alguma coisa mais rápida, ou muitas vezes, que eu pelo menos tenho informação, que a pessoa compra algo preparado, ou pega aquelas papinhas prontas do supermercado, que, modéstia à parte, é até gostoso, que todo mundo adulto sempre come e fala, até que é bom, né? Mas isso não é indicado. Eu acho que nessa introdução alimentar que você faz para um bebê, para uma criança, bem melhor você ter a textura e o sabor natural que você faz na sua casa. Eu estou enganado? Ou... Justamente porque a criança está em fase de aprendizado alimentar, ela tem que ver, por exemplo, que a banana tem casca, que descasca a banana, que a fruta está lá dentro, do que a banana já vir num potinho industrializado dessas papinhas. Então, quando a gente dá muito alimento industrializado para um bebê que está nessa fase, a gente não está favorecendo esse contato sensorial. Então, a criança tem que desenvolver o olfato, o tato na manipulação desse alimento. Isso é fundamental para o aprendizado alimentar. Eu tive um menino no consultório que já estava com uns quase 4 anos. É um caso até curioso. Que a mãe falou, ele ama banana. Falei, então, eu sempre falo para levar alguns alimentos. E um dos alimentos que eu peço para levar é um que gosta. E aí, o que gostava era banana. E não, ele ama banana. Aí, peguei a banana, mostrei a banana para ele. Ele chorou. Eu falei, mas ele gosta da banana? Tem certeza? Não, ele ama banana. Aí eu fiz assim, ele já viu você preparar a banana? Ele gostava da banana amassada. Sim. Ai, nunca viu. A babá preparava na cozinha, ele nem entrava na cozinha. Ele não sabia nem que... Ele achou que a máquina de lavar louça era um lixo. Uma lata de lixo. Ele não entrava na cozinha, então era um mundo que ele não entrava. Então a babá preparava tudo e trazia a banana. Aí eu falei assim pra ela, eu falei, prepara a banana do jeito que ele gosta, não deixa ele ver. Eu distraí, ele se acalmou e depois ela trouxe a banana, comeu tudo. Então ele não sabia que aquilo que ele gostava amassado era banana, era a mesma coisa que de uma banana in natura da fruta. Desculpa, a mãe dá uma ajudadinha também, né? De mostrar a vida real. Né? Então, só que ela alegava, trabalho muito, fica com a babá. Ninguém pensou que seria legal um dia ele descascar a banana junto e amassar junto. Mas é claro, a gente está fazendo uma coisa mais de relax, mas eu não estou julgando cada um. O problema que nós temos até nos dias atuais é a necessidade de sempre trabalhar, pai, mãe, estresse, e aí começa a ter um erro alimentar que é o caso de guloseimas, de coisa já pronta. Eu não estou falando que está certo, eu até entendo. Realmente, se a mãe trabalha o dia inteiro, o pai trabalha o dia inteiro, depois tem algo extracurricular, de escola, de dança, não sei do que, chega em casa, não consegue nem ligar a TV. Então, é uma situação que eu sei que no dia a dia acontece. Super errada, concordo. E isso pode afetar também o paladar da criança, né? Afeta todo o envolvimento. Então, essa criança, ela precisava, ele também não conseguia comer coisas duras. Ele já estava com quase 4 anos, não tinha força mastigatória, então tinha que fazer exercícios específicos na boca para desenvolver essa musculatura e conseguir comer alimentos mais duros. Mas não é só a boca que a gente tem que olhar nesses casos, a gente tem que ver o contato que essa criança tem com a família, com os alimentos. Então tem que ir de vez em quando no mercado, manipular as frutas, os legumes. Tem criança que nunca vai no mercado, justamente por conta desse dia a dia corrido, da família, não, eu que vou. Então, acaba não se envolvendo e não desperta o interesse. Ao passo que quando a gente leva a criança para o mercado, para o hortifruti, para a feira, o que é isso? Eu quero comprar isso aqui. Porque está tão bonito. Isso aí. A gente tem esse desejo também, a criança também. Então, às vezes, uma criança não está acostumada a comer uma fruta, mas aquela fruta está super bonita. Desenvolve a vontade, eu quero conhecer. Eu concordo. Aqui... é que eu falei, muitas vezes a gente tem uma vida que quer ser muito mais simples e mais prática para nós adultos, interfere muito na vida das crianças, ou
Isso tem reflexo. Quando a gente tem essa situação que você está fazendo uma introdução e que porque, claro, você faz o seu trabalho lá no seu consultório, /cozinha, né? Sim. Mas aí a mãe, o pai precisam continuar com esse com essas dicas no dia a dia. Diariamente. Porque, na verdade, a sua consulta é uma vez por semana. É de 1 a 2 vezes na semana, depende do caso. Tá. Mas, no geral, 1 vez por semana, a maioria dos casos que eu atendo. Tá, então, quer dizer, os outros 5 dias é do pai e da mãe. Tanto que a família entra junto, ela participa da sessão junto, porque eu falo que eu sou uma direcionadora. O grande terapeuta é a família. Então, a criança convive com a babá vem. Sim. É a avó que fica, a avó vem. Porque se eu não tiver eles do meu lado, sim, eu não consigo evoluir. Sim. É porque você, na verdade, não é introduzir o método, você tem que introduzir a rotina para a família, não só o método. Porque, claro, você não vai fazer uma receita, você não é uma chefe de cozinha infantil, vou fazer um chuchu aqui com... realmente desenvolver o ensinamento que aquelas pessoas podem praticar no dia a dia. Quando eu escolho uma receita no consultório, então isso é escolhido, é bem pensado. Ele não come nada de verdura. Então, o que a gente pode fazer com verdura que ele tem chance de comer, mas que não seja algo muito traumático, porque é algo muito novo? E como que a gente faz isso? Então, a gente prepara essa receita lá no consultório. As crianças, às vezes, comem loucamente aquilo que a gente fez. E a mãe, nossa, mas está comendo brócolis. Meu Deus, é mágica? Não, não é mágica. Está comendo brócolis, porque a gente fez toda uma aproximação positiva e a criança começou a comer. Essa transferência tem que ser feita em casa. Então, qual que é o exercício da semana? 1 dos. Vai fazer brócolis de 2 a 3 vezes na semana no preparo que a gente fez. Então, a gente colocou brócolis, por exemplo, numa receita de omelete. Então, vai fazer desse jeito. Uma das vezes, a criança tem que vir ajudar. Assim, então, vai comprar o brócolis um dia. Motivar, né? Tem que envolver, porque senão a gente não anda. No caso, eu já tive um menino que ele começou a comer morango comigo. Aí, tinha que comer o morango na semana também, mas algumas vezes. Não comeu. A família não comia muita fruta, na verdade. Não teve fruta a semana inteira naquela família. Não deu tempo de comprar. Apareceu o morango depois de quase 20 dias. Mas agora ele não tem mais interesse. Com certeza. Aí tem que recomeçar. É uma rotina mesmo, né? Então, é questão de hábito alimentar. Até principalmente nessa fase, é claro, uma pessoa mais adulta sabe que morango ela gosta, passou um mês, ela sabe que aquilo... Exatamente. Uma curiosidade, você faz a receita principalmente com os ingredientes que aquela criança, que aquele bebê se mostra mais interessado, e é claro, introduzindo... Então, que nem você falou, ele gosta de banana, perfeito. Então, você vai fazer lá a banana que ele gosta com a introdução de outros alimentos juntos. Ou não, é uma coisa diferente. A mãe e o pai tem aquela mania, ele precisa comer brócolis. Então a gente bate tudo, vira aquela pastão, tem brócolis no meio, fica aquele gosto, ninguém sabe que tá. Tem. E o bebê come. Ele come brócolis, mas ele não sabe o que é, porque tá na sopa. Então aí a criança não tem a consciência que come brócolis. É uma feijoada de legumes e coisa, tá lá, vai pôr. É um sopão nutritivo. Então eu uso os alimentos ao meu favor, no que vai beneficiar a criança. Então, por exemplo, a criança só come batata frita. Nossa, como é que eu vou fazer? Não come mais nada. Vamos tentar fazer uma batata mais saudável primeiro? Dá para fazer com fritadeiras elétricas que existem hoje. Vamos tentar fazer uma mandioquinha frita, mas parecendo uma batata frita? Porque é tubérculo igual, é só uma batata frita mais amarela. Eu até falo para a criança, vamos fazer batata mais amarela hoje? Porque eu adoro fazer coisa diferente. Vamos. E aí depois eu falo, como é que chama essa batata mais amarela? E eu não falo que é mandioquinha, porque se eu falar, vamos fazer mandioquinha, criança, eu não vou, sai correndo. Vamos fazer batata mais amarela? Você ficou amigo da batata amarela? Sabia que tem gente que chama batata mais amarela de mandioquinha? Às vezes eu falo batata mandioquinha. E aí a criança vai vendo que é tudo tubérculo, que vem... Entendi. Da terra. Entendi. E que tem uma pequena variação. E aí ela começa a aceitar isso. Então, a gente vai ampliando assim. São aproximações sempre lúdicas e com contexto sempre positivo. Perfeito.
Você relatou a situação da sua filha, que era um problema mais sério, porque ela tinha não é que ela não gostava ela tinha qualquer alimento, ela tinha uma rejeição. Ela tinha uma hipersensibilidade oral. Então, quando ela colocava alimentos diferentes do sabor do leite, ela rejeitava. E alimentos granulosos deflagravam o vômito. Ixi, então, ela tinha uma sensibilidade mais alterada, por quê? Porque ela teve refluxo gastroesofágico e alergia alimentar. Ela foi APLV, ela tinha alergia à proteína do leite de vaca, que é algo muito comum hoje com os bebês. Que é lactose ou não? Tolerância à lactose? Ela é uma alergia à proteína do leite. Mas isso... A lactose é uma intolerância. Mas essa que a sua filha tem, ela cura com o tempo? Sim, com o tempo, se você retira a proteína do leite, depois de um tempo você faz a exposição e ela consegue retomar. Tanto que com menos de 2 anos ela voltou a ingerir alimentos com proteína de leite. Mas pelo fato do refluxo vir muito forte, toda a mucosa da laringe, da cavidade oral, ficou mais hiperemiada, mais sensível por conta da acidez mesmo do refluxo, e ela desenvolveu mais sensibilidade na boca. Então, quando ela colocava algumas coisas na boca, ela sentia diferente. Entendi. Então, ela rejeitava. Então, eu tive que fazer um trabalho na boquinha dela para ajustar essa sensibilidade oral e também aproximar os alimentos de forma que ela tivesse conforto na boca, sem ter essa reação exacerbada de vômito, então, porque é muito ruim vomitar. Esse caso que você pegou da tua filha é o mais complexo ou tem outros casos que são mais difíceis ou até... Já tive mais difíceis, porque a Isabela era bem bebê. Tava com 8 meses, vamos chamar assim. E eu já tive casos de crianças de 3 anos que estão tomando muito leite, que estão comendo só essa sopinha nutritiva, com o prato escondido, que não pode ver a comida, e eu consegui reabilitar também. Então, o dela eu não achei tão complicado. Quando eu passei pelo problema, nossa senhora, eu chorava. Mas depois eu vejo que tem casos muito mais complexos. Então, por isso que eu perguntei. Claro, você tem o emocional, isso não tem como, eu não estou nem discutindo. Sim. Mas você, como profissional, depois que passou uma solução, então esse caso não foi um dos mais complexos? Não, tanto que quando chega bebê com essa queixa de que não come, que não consegue fazer a introdução alimentar, é o melhor dos mundos, vamos chamar assim, perto de uma criança maior. Porque o bebê, ele ainda está aprendendo. A criança maior de 3 anos, que só está comendo sopa batida, processada, ela já tem muito mais memória de quantas vezes não tentaram insistir e não foi legal. Então, é muito mais traumático para uma criança maior. Quanto maior, mais difícil é para reabilitar, para mudar padrões, hábitos. É muito mais difícil. Deixa eu fazer uma pergunta, a gente está chegando no final, mas as dicas que você pode dar para a gente de alimentação, quais são as dicas que você pode dar para nossos telespectadores, nossos ouvintes também, e com relação não só de alimentação, mas olha, aqui você precisa pôr uma bandeira vermelha, você está precisando de ajuda. Bom, jamais insistir e pressionar, chantagear a criança para comer. Porque isso pode até dar certo por um curto período, mas depois a criança começa a rejeitar. Outra dica é que ela tem que associar que comer é algo gostoso. Então, no caso do bebezinho que a gente tem falado bastante aqui, colocou no cadeirão e nunca quer ficar, começa a acostumar no cadeirão brincando com outras coisas, com brinquedinhos que ele gosta, 5, 7 minutinhos. Depois vem o alimento e ele vai ver que o alimento não é um bicho de 7 cabeças. E o alimento com o bebê, com as crianças, ela pode mexer, ela deve mexer. Então, aquela criança que não manipula o alimento, que tem muito nojo de tocar, é algo que é um ponto de alerta, porque às vezes ela não está conseguindo tolerar essa textura na mão e também não vai conseguir tolerar na boca. Então, criança que não mexe na comida, que tem que ser alimentado, está sempre assim, parado, não faz essa conexão mão-boca que eu chamo, a gente tem que estimular para fazer. A criança tem que levar tudo na boca de bebê, porque se ela não levar tudo na boca de bebê, quando for a hora da introdução alimentar, ela também não vai levar os alimentos, porque ela não vai ter interesse. Perfeito. Carla, o programa foi ótimo, mas como que a gente entra em contato com você? Como que eu posso
O pessoal que está assistindo quer tirar algumas dúvidas, conversar com você, como que você pode ser achada? Pode ser pelo Instagram. Tá. É o fono_Carla Deliberato. A gente vai colocar aqui na apresentação. E se vocês tiverem alguma dúvida ou precisar de alguma outra informação da Carla, manda para nós aqui no WhatsApp e a gente retransmite para ela. Pode ser? Pode, claro. Então tá bom, gente. Obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo. Agradecer a Foi um Carla, prazer. que deu essa introdução importante, ainda mais para quem tem criança, para quem tem neta, que isso é meu caso. Tá bom? Carla, obrigado. Espero você a próxima vez, tá? O prazer foi meu. Tchau, gente. Até a próxima.